Amém. Deus abençoe sua vida nessa noite, tantos que estão aqui na igreja, como aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em 2 aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 até o 9, e também o Evangelho de João, capítulo 3, verso 17 até o verso de número 18. Nós vamos estar lendo esse texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Quero pedir à igreja para se colocar de pé. Nós vamos ler esse texto, que eu acho esse texto assim muito importante para a gente poder entender essa questão, quando que Deus produz o arrependimento em nossas vidas. Amém? Então vamos lá. 2 aos Coríntios, capítulo 7, 9 até o verso 11, diz assim: Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por causa disso. A tristeza, segundo Deus, produz remorso. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês. Que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. E Evangelho de João, capítulo 3, versos 17 até o verso 18, a palavra do Senhor nos diz assim: Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho do unigênito de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, que conhece os nossos corações, Senhor, que conhece aqueles que nos ouvem, Senhor, nesta noite, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha sobre nós agora, que o Espírito Santo que traz, Senhor, convencimento aos nossos corações, venha nessa noite trazer, Senhor, convencimento aos nossos corações. Venha, Senhor, falar aos nossos corações, que a Tua palavra nessa noite seja uma semente em nossas vidas, que a Tua palavra, Senhor, nos liberte, que a Tua palavra nos leve mais para perto do Senhor, e que haja uma mudança, Senhor, no nosso comportamento, produzido pela Tua palavra. Oramos assim, pedindo que o Espírito Santo fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. E eu gostaria um pouco de falar nessa noite sobre essa questão, que a tristeza, segundo Deus, é uma tristeza que ela leva você ao arrependimento. Ela não vai produzir você em remorso, mas ela vai produzir em você o arrependimento. Veja bem o texto no versículo 10 que diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim arrependimento. A gente precisa entender isso. Qual é a diferença de arrependimento e remorso? Por que que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele faz uma diferença entre remorso e arrependimento? Muita gente vai dizer que remorso é sinônimo de arrependimento. Já outros autores fazem uma distinção, como é feito aqui nesse versículo. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E o que
seria então o remorso e o que seria arrependimento? Nós vamos ver que apesar dessas palavras, né, como eu disse, arrependimento e remorso serem consideradas como sinônimos, vários pensadores eles vão fazer uma distinção entre elas, a questão do remorso e do arrependimento. Então, para muitos, o remorso é uma espécie de falso arrependimento. Quando você tem um remorso, você é como se você tivesse um falso arrependimento. Por que o remorso é um falso arrependimento? Sendo que a pessoa que ela passa por esse processo de remorso é uma coisa muito momentânea. O remorso é uma coisa muito momentânea, porque leva a pessoa a fazer novamente a mesma coisa. Então você tem um remorso, você chora, você fala assim, eu não vou fazer mais isso, mas você volta a fazer, porque não houve esse arrependimento que vem de uma tristeza que é produzida pelo próprio Deus. Então a tristeza de Deus, ela leva você ao arrependimento, que é o caso de Davi. Quando Davi se arrependeu, ele teve um arrependimento sincero, não foi um remorso, não foi uma coisa momentânea. O remorso, ele é baseado muito na questão que a pessoa, ela se olha para ela vê que ela fez um erro, mas esse erro, ela só se castiga, ela mesmo faz um autocastigamento. Não devia ter feito isso, eu fiz isso está errado, mas aquilo é só momentâneo, daqui a pouco ela esquece e ela volta a fazer a mesma coisa. Já o arrependimento é algo mais profundo. O arrependimento, segundo os autores que fazem essa distinção, é algo que leva você a não voltar a fazer a mesma coisa, porque você vai levar mais tempo para pensar. O arrependimento te leva a um pensamento mais profundo, vai te levar, no caso de Deus, se essa tristeza que você está sentindo está produzindo arrependimento em você, ela vai te levar para perto de Deus. O remorso te leva para perto de Satanás, porque você continua fazendo a mesma coisa, você não abre mão disso, porque você só sentiu um remorso. O arrependimento produzido por Deus te leva a uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Por isso que quando Zaqueu, ele se arrepende, ele diz assim: Senhor, se eu roubei alguma coisa, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais o que eu roubei. Ou seja, não foi uma coisa só no campo do pensamento, do sentimento, foi algo que foi lá no profundo do espírito de Zaqueu, e ele se arrependeu mesmo, porque houve uma mudança de comportamento, e essa mudança, ela é cada dia mais afirmada na nossa vida. Vocês entenderam? O remorso não. Por exemplo, Herodes, o rei Herodes, ele tinha remorso. João Batista veio para pegar o arrependimento, e ele chegava para Herodes e dizia: a sua mulher que você está tendo agora com ela não é sua, é do seu irmão, você está em adultério, você tem que deixar essa mulher. Você pode conferir isso lá no Evangelho de Marcos, eu até coloquei aqui, capítulo 6, versículo 14 até o versículo 29, você vai ver a história de João Batista com Herodes. E quando depois que Herodes, ele não mandava matar João Batista, porque ele tinha medo, ele sabia que João Batista estava falando a verdade, até que um dia, a própria mulher do irmão dele arrumou uma maneira de matar João Batista, decapitou João Batista. E aí quando Jesus vem, ele fica com medo, porque o remorso faz isso, o remorso leva você ao medo, o remorso prende você num lugar de culpa,
O remorso prende você em um lugar onde você fica preso naquela coisa, não houve perdão, não houve arrependimento, não houve um deixar o pecado. E aí, quando Herodes, ele vê que Jesus estava ali, ele fica com medo, ele fala assim, ih, João Batista ressuscitou. João Batista ressuscitou, ele fica com medo, ele vai falar tudo de novo. É João Batista, mas não era Jesus. Então o remorso prende você numa situação onde você continua errado, você sabe que está errado, e às vezes você fica até com a consciência bem dura, cauterizada, porque você continua fazendo as coisas, você continua fazendo, e isso produz para você morte. Veja bem que o texto da carta aos Coríntios, 2 Coríntios, qual era o contexto disso? Paulo está escrevendo essa segunda carta para dar uma resposta daquela primeira carta que ele tinha mandado. E na primeira carta ele mandou excluir um homem lá, que tinha um caso de incesto, que estava horrível, e ele foi muito duro, e isso produziu uma tristeza, segundo Deus, na igreja. A igreja se arrependeu, tirou o homem da comunhão, excluiu o homem, e agora Paulo está dizendo assim, que essa tristeza, segundo Deus, que produziu arrependimento, produziu neles o quê? Dedicação, produziu neles desculpa, indignação, temor a Deus, saudade, preocupação e desejo de ver a justiça feita. Então, o arrependimento sempre vai levar você, pensa bem nisso, para perto de Deus. E você para perto de Deus não tem como você ficar no pecado, tem? Tem, gente? Não tem. Então agora o remorso não, o remorso é aquela coisa assim, como se fosse uma aspirinazinha que você toma, sabe? Você toma, passou o negócio, já está tudo bem, mas ali está um negócio aí na tua cabeça, você errou, você não levou isso à luz de Deus, você não chorou por isso diante de Deus, você não fez igual Davi, você não sofreu as consequências, porque todo pecado, a gente precisa entender que Jesus perdoa. Faz assim, ok, né? Jesus perdoa, amém. Jesus quer que a gente se livre do pecado. Você acredita nisso? Levanta a mão, amém, glória a Deus. Jesus perdoa a gente, mas as consequências virão. E aí nessas consequências muita gente deixa Jesus. Eu, hein? O negócio é esse? E aí vem, então esse deixar Jesus não foi o quê? Um arrependimento, foi um remorso. Então eu e você precisamos entender assim, que o texto que eu li também de João diz que Deus enviou o Filho dele ao mundo, não para condenar o mundo. Então Jesus nunca veio para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então o mundo é salvo por meio de Jesus. Quem nele crê não é condenado. Então nós não fomos chamados para ser condenado. Mas quem quer que você seja condenado? Satanás, o diabo. Por isso que a tristeza, segundo o mundo, vai produzir morte. Porque quando você fica só no remorso e você morre, de repente, você tiver no remorso, não no arrependimento, acabou, a vida para você acabou, você morreu, você vai para a condenação eterna. E a gente, para morrer, basta a gente estar vivo, não é verdade? Você está vivo, você pode morrer. Obrigado. A qualquer momento. Eu posso morrer, você pode morrer, a gente não sabe, né? Então a qualquer momento nós estamos aí, como diz a pastora Miriam, todos nós temos uma senha. A gente só não sabe o número da senha. E a qualquer momento eu posso aí, chegou agora de eu colocar minha senha e ir embora. Então por isso que nós precisamos estar bem preparados com Deus. Outra parábola que eu quero comentar um pouquinho com vocês nessa noite,
é a questão da parábola do capítulo 16 de Lucas, onde ele fala do Lázaro e do rico. E eu quero conversar um pouquinho com vocês também com essa parábola, que eu acho ela é muito interessante para eu e você meditar um pouquinho dentro dessa questão de arrependimento, dessa questão se realmente nós estamos dispostos, né, a viver a vida que Deus quer que eu e você vamos viver, porque é desse jeito que Deus nos chamou. É desse jeito que Deus nos chamou. Como que Deus nos chamou? Deus nos chamou quando nós estávamos nas trevas, não foi? Mas Deus nos chamou para quê? Para a sua maravilhosa luz. E se você olhar esse texto, eu não vou ler, mas você pode ler em casa, de Lucas capítulo 16, nós vamos ver que Jesus, ele está falando, se você pega o capítulo 15 de Lucas e o capítulo 16 de Lucas, quando Jesus começa o capítulo 15, ele fala para os seus discípulos. Capítulo 15 não, capítulo 16 a Bíblia deixa bem clara, que ele fala para os seus discípulos. E o capítulo 15 diz que ele está falando ali para os pecadores, ele está falando para aquelas pessoas indesejáveis, ele está falando para uma porção de gente, inclusive para os fariseus, e inclusive para os mestres da lei, aqueles que ensinavam a lei de Deus. Deixa eu pegar aqui o meu texto, para eu poder estar falando com vocês. Glória a Deus, está aqui, ó. Então, o texto é bem interessante quando eu e você lemos esse texto, porque assim, primeira coisa, quando você está lendo uma parábola, você precisa entender para quem que Jesus está falando aquela parábola. Para que tipo de gente que está ouvindo aquela parábola, para você poder se contextualizar. E no versículo 15 do capítulo de Lucas, ele começa dizendo assim, ó: e aconteceu que todos os pecadores, como os coletores de impostos e pessoas de má fama, estavam se reunindo para ouvir Jesus. E aí quando chega no capítulo 16, você pode pegar o capítulo 16, logo no início do capítulo 16, a Bíblia diz: contou Jesus ainda aos seus discípulos uma parábola. E ele vai contando a parábola, e quando chega no verso 19 do capítulo 16, ele começa a narrar essa parábola do rico e do pobre Lázaro. E lembrando que nós estamos falando da questão que Deus sempre, quando você se sentir uma tristeza, isso é importante, tanto o remorso como o arrependimento, a pessoa fica triste. Só que uma tristeza leva para a vida, para a salvação. Não foi isso que a gente leu no texto lá, de 2 aos Coríntios? Ele diz assim, ó: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento, que leva o quê? A salvação. Então, toda vez que a pessoa, ela pecou, e se houve um arrependimento, esse arrependimento vai gerar nela uma tristeza que vem de Deus. E essa tristeza que veio de Deus, leva você o quê? A salvação. Sempre você vai para a salvação, sempre você vai ser direcionado para o lado de Deus. Já o remorso leva você também à tristeza, mas é uma tristeza momentânea que leva você o quê? Para a morte, porque você volta a fazer a mesma coisa. É como se fosse um vício, né? Você toma cachaça. Ah, não, hoje eu vou ficar assim, fazer uma dieta de cachaça. Aí passa um tempo, daqui a pouco, de novo. É um vício.
Então tem certos pecados na nossa vida que às vezes é difícil para você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu sou um viciado nisso. Quando você chega nisso aqui, é porque está gerando uma tristeza vindo de Deus. Entende, irmãos? Ou não? Tudo bem? Amém? Então a tristeza, segundo Deus, que vem do Espírito Santo, essa tristeza. Depois eu vou voltar lá na parábola e vou dizer por que eu quero falar um pouco dessa parábola aqui. O Espírito, né? Então a tristeza, segundo Deus, vem do Espírito Santo e nos leva a um verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Você pode ver isso lá em João 16, versículo 8. Então sempre o Espírito Santo, você vê assim, por exemplo, eu olho para a minha vida, vou falar a partir da minha vida. Então assim, quantas coisas Deus falou comigo, me convenceu? A maioria, esse caminho é caminho de morte. E aí se você não está ligado com Deus, você fala assim: nada, isso não tem nada a ver, Jesus. O que tem, Jesus? Porque tem gente que é assim, né? O crente que é nada a ver, já viu aquele hino? Nada a ver? Então a gente precisa se voltar para Deus com verdadeiro arrependimento. Como é que você acha que Davi se arrependeu no Salmo 51? Quando você lê o Salmo, você pensa assim: nossa, foi só uma oração? Foi só aquele Salmo 51? Não, irmãos, não foi. Davi, ele buscou a Deus, ele pagou, ele sofreu, perdeu o filho. Por causa do pecado de Davi, entrou tanta coisa na família dele: incesto, morte, uma porção de coisa. Apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, ele pagou um preço muito alto, porque o preço da salvação, Jesus já pagou por nós, entenda isso. Mas o preço, as consequências do nosso comportamento, só se Deus quiser falar assim: eu vou tirar, meu filho, não vou deixar você sofrer não. Mas geralmente Deus, ele trabalha para nos ensinar, e a gente só vai ensinar se a gente for disciplinado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, a tristeza, segundo Deus, sempre vem pelo Espírito Santo, convence você. Já a tristeza, segundo o mundo, vem de Satanás, trazendo o quê? A acusação. Ele vai te acusar, ele vai te prender, ele vai te levar o quê? Ao remorso. Satanás não quer que você se arrependa. Não quer. Você pensa que Satanás quer que você se arrependa? Não. Porque enquanto você não se arrepender, você vai ficar preso. Ele vai te condenar, porque o diabo é assim. Ele manda você fazer as coisas, depois você está vendo, você é um fracassado, você não consegue fazer nada, está vendo, está fazendo tudo de novo. Esse é o diabo. O Espírito Santo não. Ele fala assim: filho, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu quero te livrar disso. Eu quero te dar força para você vencer esse negócio na sua vida. Clama a mim. Aí você jejua, aí você ora. Não porque isso vai mover as coisas. Não, Deus vai te quebrantando. O jejum quebranta a gente, entendeu? Quando a gente jejua, é para a gente. Você não fica mais sensível quando você jejua ou não? Não fica mais sensível? Você fica. O orgulho vai lá para baixo, a soberba cai. Porque a comida para a gente é muito importante. Aí quando você jejua, deixa de comer, você fica mais sensível. Deus consegue falar certas coisas que quando você está lá com a barriga cheia, você não ouve. Não é verdade? Então o jejum não é para você: vou ganhar a guerra, vou fazer isso, não. É para que quando você está jejuando, você pode até ganhar a guerra. Mas quando você está jejuando, Deus está quebrantando seu coração. Você está dizendo para Deus: Deus, o Senhor é mais importante do que essa comida que eu como todo dia. Deus, hoje eu não vou comer porque eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor me transforma. Então, tem certas coisas na nossa vida, irmão, que só sai mesmo com jejum e oração.
Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí você tem que começar a clamar a Deus, implorar ao Senhor. É uma batalha, mas a tristeza vem pelo Espírito de Deus. A tristeza vem e vai levar você o quê? A salvação. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E a parábola do Lázaro e do rico, nós vamos ver assim. Quando eu li essa parábola, parece que essa parábola só falava de um lado, era o rico que ia para o inferno, e do outro lado, o pobre Lázaro, o mendigo, que ia para o céu. E aí a gente só detém nisso, mas não é isso. Isso é também, mas não é só isso. O que Deus estava mostrando, que Jesus estava mostrando, Jesus estava falando essa parábola para quem? Para os fariseus. Jesus estava falando essa palavra para quem? Para os publicanos, para os discípulos dele que estavam ali ouvindo. Ele estava falando, não era para si, só para ímpio que estava ali, se tivesse ali no meio, tinha. Mas ele estava falando para a gente que cria em Deus. Jesus estava falando para a gente que acreditava em Deus, que acreditava que Deus, né? Às vezes isso aqui vai ser um pouquinho forte para nós, mas tudo bem. Essa parábola, ela mostra que aquele rico, não era porque ele era rico, porque o rico, não é que Deus não quer que você seja abençoado, que você tenha uma vida abastada, senão a gente vai rasgar a Bíblia. Mas o rico aqui não era o rico do dinheiro, era a avareza que estava naquele coração daquele homem. Ele amava o dinheiro. Porque assim, quando você lê Apocalipse capítulo 3, você vai ver que existe o rico lá, que a igreja de Laodiceia, ela dizia: eu sou rico, de nada tenho falta. E aí qual foi o veredito para o rico dessa igreja? Você é pobre, cego, miserável, nu. E Davi, no Salmo 40, no versículo 17, ele diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o meu Deus cuida de mim. Veja bem, pobre, quem estava falando que era pobre no Salmo 40? Davi. Davi era pobre, gente? Não, era rei, era rico. Mas ele diz: eu sou pobre e necessitado, mas o meu Deus cuida de mim. O que está mostrando Jesus nessa parábola é o espírito que estava na vida daquele rico, era o espírito que estava na vida daquele pobre. Então tem crente que é igual crente do rico, crente que eu vou chamar de crente ricos, e crente Lázaros. Quando eu estou falando crente rico, não estou falando de crente que tem dinheiro. Estou falando daquele espírito da pessoa que visa só as coisas materiais, que Deus fala com ela: meu filho faz isso, meu filho anda desse jeito, você, estou abastado, não tenho nada falta, tudo está bom para mim, minha vida é essa, eu faço o que eu quero. Tem muita gente na igreja assim, igual os crentes ricos. Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está agindo, Deus está mandando, mas a pessoa está igual aquele homem. E esse homem rico, mesmo no inferno, ele não se arrepende. Ele tem remorso, ele fala assim: Jesus, porque o remorso é momentâneo. Então aquele homem nem pensou, nem no inferno ele pensou em salvação. Ele fala assim: pega um pouquinho de água e molha na minha língua. Ele só queria um alívio. Ele só queria um alívio. Os crentes ricos, né, que eu estou dizendo aqui da parábola, eles só querem um alívio, só uma coisa momentânea. Aí se Jesus falar assim: hoje você vai ficar desempregado, não servo mais, Senhor. Não, Jesus. Não, você vai passar pelo vale da... Não, Jesus, não quero. Você vai passar dificuldade. Também não, Jesus. Tem gente que deixa Jesus
por tudo, porque ela só quer Jesus no alívio, na coisa boa, na coisa maravilhosa, não é verdade? Então, Jesus não é assim. Jesus nos chama para ser igual Lázaro. Nós somos pobres de espírito, bem-aventurados, felizes os que são pobres de espírito. Por quê? Porque é pobre de espírito precisa de quem? De Deus, irmãos. Amém? Precisa de Deus. Você sofre, o crente que é esse crente Lázaro, ele vai passar pelo sofrimento e vai falar glória a Deus, aleluia. Ó Jesus, eu estou aqui, eu sei que isso vai passar, o Senhor está comigo. O vale da sombra da morte chegou, não, ainda que eu ando pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai. Você vai, sabe? Então assim, não é essa riqueza que às vezes a gente olha só aqui, que é abastado, que tem tudo. Não, irmãos, isso faz parte, porque qualquer pessoa que serve a Deus, Deus não vai abençoar, não. Vamos rasgar a Bíblia então, porque Deus diz vai abençoar, Deus vai prosperar, não é? E não é isso que a Bíblia diz? Então, essa riqueza aqui, não é essa riqueza que o mundo está pensando e que muita gente dentro da igreja está indo. Tem muita gente que vai na igreja buscar essa riqueza. A riqueza que nós precisamos é que Deus enriquece o meu espírito. É que eu, na hora da provação, eu tenho um espírito rico e eu vou passar por aquilo com resignação. Deus está comigo, eu vou vencer. Eu não estou sozinho nessa batalha. Na hora da tristeza, Deus está comigo. Na hora da alegria, Deus está comigo. Amém, irmãos? É isso que Deus está falando aqui. Então, se eu sou uma pessoa que sempre estou, que Deus me leva para o arrependimento, que Deus me dá a vitória, e o meu espírito, aleluia, eu não tenho o espírito da igreja de Laodiceia. Por quê? Jesus não pode entrar num coração que se sente o tal, a soberba, eu tenho, eu sou, eu faço, é isso, é aquilo, é igual a igreja de Laodiceia, eu tenho, eu sou. Eu até anotei aqui, vou ler o versículo, que esse versículo me chama muita atenção, essa questão, sabe? Porque Jesus, é interessante como Jesus coloca isso. Apocalipse capítulo número 3, verso 17, vamos ler. É interessante, maravilhoso. Eu gosto de ler esse texto, porque ele retrata uma realidade espiritual. Ele retrata uma realidade que nós também já estamos vivendo nesses dias. Deus não nos chamou para a gente ser miserável, não, mas Deus nos chamou para a gente ser humilde, ter um coração voltado para Ele. A Bíblia diz assim, no verso 17, e ainda diz, estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso de mais nada. Contudo, não conhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa era a realidade espiritual daquela igreja que pensava que era rica, que tinha tudo, que podia tudo. E tem muito crente no nosso meio hoje. Quando eu falo nosso meio, é o meio que se diz evangélico. Entende? Que pensa porque tem o carro do ano, a casa do ano, aquilo, não sei o que mais, bom, pensa que ele não precisa de nada. Está igual a igreja de Laodiceia, está igual esse rico dessa parábola aqui, onde nós vemos que a soberba dele era tão grande, irmãos, que ele não via nem o pobre que estava precisando de comida. Não é o que o texto diz? Leia em casa. Então esses crentes ricos, esses crentes, vai chegar o dia que, como chegou na parábola lá, Lucas 16, 22, e assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos levaram para junto de Abraão. Entretanto, um homem rico morreu e foi sepultado. É interessante que os três morrem. Os dois morrem, quer dizer. Você pode ver aqui que os dois morreram.
os dois foi sepultado, parece que quando termina o mundo, parece que todo mundo é igual, você já viu? Todo mundo, e tem gente que não serve a Deus por causa disso. Não, todo mundo no final vai morrer mesmo, vai todo mundo para o cemitério, vai todo mundo ser enterrado, vai ser todo mundo. Mas a diferença não foi essa. Por quê? A diferença não se vê hoje também. Você vê aqui quem é rico, quem é pobre? Você só pode ver se tem, né? Não, cara, tem casa, esse aqui tem dinheiro, esse aqui tem. Você pode, mas não é isso. A riqueza não é essa. A pobreza também não é essa. Está no nosso coração. Quando eu li esse texto hoje, eu estava preparando essas duas mensagens, fazendo a palavra, e Deus me trouxe esse versículo de Davi, e Deus ministrou no meu coração. Eu sou pobre e necessitado. Eu falei assim, peraí, gente, quem está falando isso? Talvez era mais rico do que todo mundo aqui. Davi. E ele chega, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Amém? O pobre sempre vai ser levado para perto de Deus. Não o pobre, miséria, que eu não estou falando de dinheiro, vocês estão entendendo, né? Estão aqui comigo? É essa coisa, o pobre é aquele que chega diante de Deus, ele pode estar todo coberto de ouro, mas ele vai dizer assim, Deus, eu preciso do Senhor. Veja a minha miséria no meu coração, eu sou pecador, Deus, eu preciso de uma mudança. E aí você vai levar você ao arrependimento. Você vai sair desse lugar de soberba, que você acha que você pode fazer o que você quer. Parece que não tem Deus na vida. Parece que você não tem um Senhor que manda e desmanda. Não, Ele manda lá, aqui não. Amém, irmãos? É isso que eu queria falar para vocês nessa noite. A tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento, leva à salvação. Ela não leva você ao remorso, ela não vai produzir remorso. Sabe o que quer dizer remorso? Está remoendo sempre. Eu estou arrependido hoje, amanhã de novo, e não saio disso, é remorso. Arrependimento, vem, opa, Deus, eu preciso mudar, esse negócio é sério, não dá mais para eu continuar assim, Senhor. Veja os arrependimentos na Bíblia. Os arrependimentos na Bíblia tem, irmãos, cada dia uma mudança no coração. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, que Deus derrame muitas e muitas bênçãos sobre o seu coração nessa noite. Seja rico, não esse rico que você acha que isso é o mais importante. Mas essa semana eu estava pensando, Deus, o que a gente leva, né, quando morre? A não ser esse encontro maravilhoso que eu vou ter com o Senhor. Não é verdade? Esse encontro que me vai fazer eu ser rico para o resto da minha vida. Por isso que a Bíblia diz, aconselho-te que de mim compre ouro e colírios para que veja. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus.